Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes? Levante sua mão para cima e dê glória para Deus. Motivo de gratidão, está mais uma noite na presença de Jesus, louvando, exaltando e bendizendo o seu poderoso nome. Estou grato a Deus por estar mais uma noite, conhecendo mais uma partícula do povo de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Maurício, que me fez o convite. Que Deus... Rogério, né? Perdão. Pastor Rogério, Deus abençoe. Deus abençoe todo o corpo de obreiro do ministério também. Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou contar um breve testemunho, um resumo, mas eu quero deixar um breve contexto aqui da palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 62. Vou ser bem rápido nas minhas palavras. Vou dar 13 minutos de aplicação e 15 minutos de testemunho. Evangelho de Lucas 22, 62. Todos encontraram? Digam amém. Está escrito: então Pedro, retirando-se dali, chorou amarguramente. Sabemos que a história de Pedro é uma história verídica, com a história de um ímpio. Antes de Pedro conhecer a Cristo, Pedro era um camarada rebelde, era um camarada desobediente, era um camarada que agia sem pensar. Após Pedro se converter, lá no livro de Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa, Pedro agora passa a andar com Jesus. Mas pelo fato de Pedro andar com Jesus, Pedro ainda de fato não conhecia verdadeiramente Jesus. Pedro andava com ele e via as maravilhas que ele operava, mas mesmo assim Pedro ainda não conhecia ele verdadeiramente. Pedro, de tanto andar com Jesus, foi ganhando experiência, e dentre os 12 discípulos a qual Jesus escolheu, Pedro se tornou o líder dos discípulos. Pedro era o camarada que tinha mais cabeça dentre os discípulos, porém, apesar de ele ser um líder, ele não era exemplo para os discípulos, e é aqui que eu quero aplicar. Para ser um líder é necessário ter o exemplo. Não adianta eu querer ser líder apenas pelo dom que eu tenho, apenas por aquilo que eu carrego. Para eu ser um líder é necessário eu ser primeiro exemplo. E o mal da nossa geração é esse: quer a liderança, mas não quer ser exemplo. Quer a liderança, mas não quer viver conforme a Bíblia. Quer ser pregador, mas não quer viver conforme a Bíblia. Quer ser cantor, mas não quer viver conforme a Bíblia. O mal da nossa geração é esse, querendo trazer pouco alimento para a noiva. É por isso que tem muito crente aí fora que está doente, porque está recebendo qualquer tipo de pão. Mas eu ainda acredito numa geração que Deus está levantando, que não é uma geração de aparência, é uma geração de exemplo. Porque escuta isso daqui: a minha maior pregação não é as palavras que saem da minha boca, a minha maior pregação é o exemplo que eu dou na igreja, é o exemplo que eu dou na minha casa, é o exemplo que eu dou na minha comunidade. Escuta o que Pedro disse. Pedro disse: a mulher sábia, até de boca fechada, ela ganha seu marido. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo: a mulher não precisa nem falar, só o exemplo dela já ganha o marido dela para Jesus. Só que Pedro reconhece que ele não está sendo exemplo. Jesus morre, vai ao Calvário, é crucificado. Só que antes disso, Jesus é preso e açoitado após a traição de Judas. E quando Pedro se depara com aquela situação, os judeus olham para Pedro e diz: tu és um deles. Pedro disse: não, não sou. Tu és um deles. Sou não. As tuas vestes te denunciam, tu é igual a eles. Sou não. Nunca ouvi falar dele. As palavras que Jesus disse para Pedro veio na mente de Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar, Pedro. E quando Pedro se lembrou dessas palavras, Pedro olhou para Jesus, Jesus fixou os olhos nele e ele se arrependeu e chorou amarguramente. Jesus morre, vai ao Calvário, ressuscita no 3º dia. Maria vai ao túmulo, e no Evangelho de Marcos deixa bem conotado lá, que Jesus se depara com Maria no túmulo e diz: Maria, avisa para os discípulos que eu estou indo lá para Jerusalém.
Principalmente para Pedro. Pedro pecou, mas eu quero ter uma conversinha com ele. Pedro errou, mas eu quero ter um particular com ele. Pedro falhou, mas eu quero ter um particular com ele. É aqui que eu quero aplicar sobre a tua vida. Jesus não estava se importando com o erro que Pedro cometeu. Jesus não estava se importando com a falha que Pedro cometeu. Jesus estava se importando com o que Pedro tinha no seu coração, que era sinceridade. Então deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida aqui. Deus não está preocupado com o teu defeito, com a tua falha, com o teu erro. Ele está preocupado com a tua sinceridade. Seja sincero diante dele, que ele tem perdão para te dar, tem graça para te alcançar, tem misericórdia para derramar sobre a tua vida. Eu fui um Pedro da vida. Teve um tempo na minha vida que eu achava que não dependia de ninguém, achava que não dependia de Jesus, achava que era dono do meu nariz. Até meus 13 anos de idade, eu sempre fui para a igreja. Minha mãe sempre me criou na igreja, me levou para os caminhos que a Bíblia ordena. Só que cabe a nós que é jovem escolher se quer continuar ou se quer sair. E eu escolhi sair. Comecei a andar com amizades que eram ímpias, vi os meninos curtindo, bebendo, se drogando, se prostituindo, e disse: esse negócio é bom, quero ver como é isso aí. Com 13 anos, coloquei meu primeiro cigarro na boca, meu primeiro baseado de maconha na boca, meu primeiro copo de álcool na boca, e ali eu fui levando a minha vida. 14 anos de idade, eu já estava indo nas bocas de fumo comprar droga para usar, gaseava a aula para ir comprar droga para usar, gaseava a aula para andar com galera e deixar de lado meus estudos. E toda vez que eu chegava na boca de fumo, eu via os traficantes com uma corda de prata de R$2.000, via eles com um relógio de R$1.000 na mão. Eu disse: esse negócio deve ser bom. Bolo de dinheiro na mão, e dizia: esse negócio é bom, quero ver como é isso aí. E com 14 para 15 anos de idade, eu conheci o tráfico de drogas. Com 15 anos eu já estava traficando. Fui vivendo minha vida, completei meus 16 anos de idade, eu já estava afundado literalmente. Chegou uma situação na minha vida que eu tive que começar a assaltar. Então eu não fazia mais parte apenas do tráfico. Eu era de fato um criminoso, porque eu traficava, assaltava e fazia as demais coisas. E tudo isso com 16 anos, irmãos. Minha mãe, dirigente de círculo de oração, toda madrugada que eu chegava em casa e olhava para ela, ela estava de joelho e dizendo: Deus, tira meu filho dessa situação, porque eu creio que ainda existe uma promessa dentro da minha casa. E cada vez mais que eu se deparava com minha mãe, eu chorava, não conseguia sair daquela situação, e fui levando minha vida. Com quase 17 anos de idade, eu já tinha um tiro de pistola 383 centímetros abaixo da minha coluna. Quando eu cheguei no hospital, os médicos olhou para mim e disse: nunca mais vai andar. Hoje eu estou de pé, andando, e nem sequer tenho sequela, porque quando Jesus restaura alguém, Ele restaura por completo. Escute, certa feita, um amigo, entre aspas, olhou para mim e disse assim: Mateus, bora ali fazer um assalto. Eu disse: bora. Já estava empolgado, tinha usado droga nesse dia, e disse: bora, a gente vai. A gente ia à tarde, deu errado, eu não lembro o que aconteceu à tarde, mas não deu para a gente ir, a gente foi pela noite. E pela noite, 10 horas da noite, a gente saiu para fazer o assalto. Se deparamos com um homem forte, coroa, ninguém dava nada por ele. A gente abordou aquele homem, levou tudo dele, virou as costas e correu. Quando eu virei o pescoço, eu só escutei ele dizendo: perdeu. Quando ele disse perdeu, eu senti algo me jogando para longe. Foi o primeiro tiro que pegou em mim, a 3 centímetros abaixo da minha coluna. Caí sobre o chão, fiquei sem força na minha perna esquerda. E o rapaz que estava comigo, dizendo que era meu amigo, se evadiu e me deixou lá sozinho. Aquele policial apaisana, que eu não sabia que era policial, voltou na minha direção para tirar minha vida. Quando ele voltou na minha direção, ele já voltou com aquela arma engatilhada para tirar minha vida. Eu tinha duas opções naquele momento. A primeira opção era me agarrar com ele e tentar tirar a vida dele. E a segunda opção era entregar a minha vida a Cristo. Eu preferi ficar com a segunda opção, entregar a minha vida a Cristo.
Em pensamento eu disse: Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu prometo que eu vou voltar para a tua presença, eu prometo que eu vou fazer a tua obra, eu prometo que eu vou voltar a cantar na mocidade de novo. Tudo isso de olho fechado e na mente. Quando eu abri meu olho, quando eu me deparei com aquela situação, o homem já estava a metros de distância de mim. Sabe o que é que foi aquilo? Foi Deus olhando para aquele homem e dizendo: não mata esse menino não, que esse menino é Pedro, mas eu tenho uma chamada com ele. Esse menino apronta, mas eu